Olá, meninos. Bom dia. Tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo tranquilo com vocês e os familiares de vocês. Vamos a mais uma aula de geografia. Preparados? Ótimo. Vamos para o cantinho de vocês. Vamos lá? Isso, meus amores. Peguem aí o material de vocês, o caderno, se quiser fazer anotações, o lápis, marca-texto, o livro. Isso, abram o livro no módulo 3. Muito bom. Nós estamos falando em geografia sobre a América Latina. Isso. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a colonização da América Latina. Isso, muito bom. Tô aguardando vocês. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá, então. Isso, vamos falar então sobre a colonização da América Latina. Isso, muito bom. Meninos, quando os colonizadores europeus chegaram à América Latina, ou seja, a América, né? No final do século XV, eles encontraram aqui centenas de povos indígenas. E essas centenas de povos indígenas eram povos que eram diferentes, né? Eram povos distintos entre si. Eles viviam de forma diferente. Tinha uma grande quantidade de povos indígenas que viviam como nômades. Eles viviam da caça, eles viviam da pesca, eles viviam da forma harmônica com a natureza, conforme a natureza ia oferecendo a eles, né, as possibilidades que a natureza ia oferecendo a eles, né, as condições de vida. Já existiam outros povos, povos indígenas, que já eram uma civilização, que já era um povo organizado, estruturado na sua economia, na sua cultura, né, na sua política, né? Então, era um povo que tinha uma certa organização social. Essas civilizações também não deixaram de ser atingidas por esses europeus, né? Os europeus que chegaram aqui primeiro foram os espanhóis, né? Eles vieram aí comandados pelo navegador italiano Cristóvão Colombo, não é? E eles desembarcaram na América no ano de 1492, né? E ao desembarcar, primeiro os espanhóis, em sequência nós tivemos aí os portugueses, os holandeses, os franceses e os ingleses, né? Na sequência de chegada de europeus. Essa colonização na América Latina, ela foi marcada por enriquecimento dos colonizadores e a destruição da estrutura social, cultural e política e econômica, né, de várias sociedades indígenas que já habitavam aqui, né, de várias sociedades indígenas americanas, né? Diversas riquezas naturais foram extraídas do território e vendidas a preços muito baixos, porque os colonizadores estavam com o objetivo simplesmente de ampliar as suas riquezas, né? Tirando lucros aí levando lucros aí para a metrópole. Só estavam interessados em ampliar a riqueza da metrópole. Então, para eles, não tinha muita importância, no caso, se preocupar, com o que eles estavam extraindo. De qualquer forma, eles estavam tendo lucros, né? Esse processo aí na maioria das vezes associado, né, com a exploração, uma exploração de trabalho forçado, genocídio. Como assim o genocídio?
porque eles forçavam os indígenas, né, os nativos a trabalhar, os nativos não aceitavam, e então existiam os conflitos entre eles. E obviamente que os europeus saíam nesses conflitos com uma certa vitória, porque eles tinham técnicas de guerra, de lutas, de enfrentamentos diferenciados dos povos indígenas. Eles tinham armamentos, os povos indígenas não tinham experiência alguma, não é? Então, o genocídio, além dos trabalhos forçados, o genocídio era uma constante no território, né? Já que o interesse deles era de dominação, não é? De dominação em relação ao território e às suas riquezas, né? Então, tinha que dominar a população que ocupava essa região, já que eles não respeitavam essa população, né? Quando os portugueses chegaram, após os espanhóis, não foi nada diferente, né? No período de 1500, quando eles aqui chegaram, né, no território americano, a violência foi da mesma proporção, não é? Não foi menor. Provavelmente tenha sido maior, né, o nível de violência, de exploração das riquezas naturais que existiam no território, não é? Então, assim, nós temos muitos grupos nativos que foram dizimados, que deixaram de existir. E a partir do século XV, né, a convivência aí entre os europeus, os indígenas e os africanos trazidos, né, no caso, trazidos, os africanos que foram trazidos para trabalhos escravos na América, resultou então na formação étnica, né, e cultural do povo latino-americano, né, da população latino-americana. Nós vamos ter aí uma população que não se encontra distribuída de forma regular no território americano, porque nós temos áreas que são áreas de floresta, e por ser áreas de floresta, muitas vezes não corresponde, não é, às possibilidades de ser habitada como outras áreas. Nós temos uma grande população que, de acordo com as condições econômicas, acabam tendo que migrar, não é, das zonas rurais para as zonas urbanas, em busca, né, atrás de trabalho, melhor condição de vida, porque algumas áreas na América Latina, como o Brasil, como o México, como a Argentina, acabou então se industrializando, né? No decorrer do período, veio a se industrializar. Então, essa população que estava no campo, com a chegada do maquinário no campo, né, e grande maioria da população não ter mais espaço no campo, elas vêm em busca, né, de trabalho nas áreas urbanas. Isso ocasiona o quê? Ocasiona um inchaço populacional, não é? Um inchaço urbano, que vai trazer aí as consequências socioeconômicas, não é? Cada vez prejudicando mais a população e o desenvolvimento, porque os problemas sociais começam a despontar. A violência, a falta de emprego, a falta de moradia adequada, saúde suficiente, escolas não adequadas, uma insuficiente até na sua quantidade, né, para que essa população possa ser atendida. Não existe, né, um programa de planejamento social para atender a essa população. Então, essa população é uma população que sofre muito, não é? E que
está suscetível a atividades informais, baixa remuneração, não é? A trabalhos temporários, e algumas poucas pessoas dominam as fontes de trabalho, as fontes de renda, os meios de trabalho dessa sociedade. E um grande número de população acaba se tornando pessoas mais empobrecidas, porque não tem possibilidade, não tem acesso ao desenvolvimento, não tem qualificação para acessar o desenvolvimento que vai surgindo ao longo do tempo, certo? Bom, meus amores, nesse momento nós estamos falando sobre o processo de colonização, não é, da América Latina. Nós passamos pelos nossos colonizadores, pelos povos nativos, nós falamos sobre a formação étnica, né, a partir da junção desses povos dentro da América Latina. Nós falamos sobre as possibilidades de distribuição da população latino-americana, né, não ser de forma uniforme pelo território devido a condições territoriais, a condições socioeconômicas, o pouco acesso ao desenvolvimento, né, e ficar à margem do processo de desenvolvimento, não é? A falta de política, de programas de planejamento para estruturar as áreas urbanas, que não foi possível devido à inserção de migração, de êxodo rural, êxodo urbano, a falta de saúde adequada, escolas, escolaridade, não é? A educação suficiente, a trabalho que realmente seja suficiente para que a população possa se manter. Então, como não tem planejamento, fica difícil o desemprego, o número de desempregados vai aumentar, consequentemente o número de violência também, e esse inchaço ocasiona o quê? O empobrecimento da população, mesmo tendo algumas áreas, não é, que estão industrializadas, né? Como o caso do México, do Brasil e da Argentina, na América Latina, não é? Bom, então nós vimos que todo esse processo socioeconômico que nós temos apresentados na América Latina está direto ou indiretamente ligado ao seu processo de colonização, que ocorreu lá no final do século XV, com a exploração, não é? E dizimação de grande parte do seu povo, né, que é o povo nativo. Então, o processo de colonização, ele ainda reflete na população atual, né, na estruturação socioeconômica da população atualmente falando na América Latina. Somos reflexo ainda desse processo. Tá bom? Meus amores, estamos no módulo 3, não é? Eu peço a vocês que deem uma lida no assunto no módulo 3, tá? Podem assistir documentário, porque é muito bacana, enriquece, ajuda, agrega conhecimento, tá bom? Tem documentários de 5, de 8, de 15 minutinhos, nada muito extenso, e que vai contribuir para o seu conhecimento, tá bom? No mais, eu desejo a vocês que tenham um dia tranquilo.
tranquilo. Deixo a vocês um forte abraço, um beijinho carinhoso da professora e até mais. Tchau!